vamos dar andamento. Agradecendo primeiro aí a nossa equipe que conseguiu elaborar todo esse congresso, Adriana, Tiago, Thaís, Daniel e o nosso responsável pelas filmagens e gravações, Sérgio Silvestre, que também nos apoia. Além de toda a equipe de coordenação técnica, acho que a maioria aí me conhece, como eu já conheço muita gente aí. Meu nome é Murici e hoje temos o prazer de ter moderando essa mesa uma querida amiga minha e colega de trabalho, Sandra Becerra. Tá? Ela trabalha aqui conosco no Hospital de Olhos. Tá? Ela é uma relações públicas fantástica. Ela tem vários cursos aí, inclusive tecnologia, e é pós-graduada em administração hospitalar. Ela que colocou aqui, eu não ia dizer a idade dela, mas ela colocou aqui que tem 27 anos de experiência na área de saúde. Tá? Ou seja, ela começou como menor aprendiz, que acho que ela ainda não fez nem 40 anos. Com Sandra Becerra, certeza, com né? certeza, sou bem novinha. É, obrigado aí por tudo, querida. Já trabalha comigo há 6 anos, eu trabalho com ela há 6 anos, e nós fazemos uma parceria aqui no Hospital de Olhos de São Paulo, que é um grupo de hospitais com 16 unidades em São Paulo, Grande São Paulo e Baixada Santista. Tá? Então, Sandra, muito obrigado aí pela sua participação e pelo apoio de sempre. Eu que A palavra agradeço, é sua. eu agradeço pelo convite mais uma vez, é uma honra estar aqui, né? Nesse congresso, com tanto conteúdo aí, são 5 dias de conteúdo. Espero que bastante gente entre e aproveite. Conteúdo gratuito ainda, que é o mais importante. Mas, enfim, vamos começar, né? As dicas é que todo mundo ligue suas câmeras, né, para a gente poder ver o rostinho de todo mundo aí. Silenciar os microfones, né, porque interfere aqui nos nossos palestrantes. Quem tiver alguma pergunta pode levantar a mão ou escrever no chat que a gente vai respondendo, tá? Os palestrantes de hoje é a Josiane Sofiati e a Gisele Farias. Elas são do INOU. Tem o Oscar Fernandes Júnior e o Marcelo Agostinho, do Hospital de Maternidade Sagrada Família, e o convidado especial, Carlos Cleiton Lobato. Aproveito também para agradecer. Vou falar dos temas, né? Primeiro, o tema é Entendendo o BI, que vai falar um pouco é a Josiane e a Gisele, e BI na prática, tá? Tem 2 horas de duração. Aproveito aqui também para agradecer os patrocinadores, né? Que é a Bitrip e o Inou. E alguns apoiadores também, Murici Consultoria, Isbal, Sebrae, a FENAES, Legal Saúde e os médicos protagonistas. Agora eu dou a palavra a Josiane. Josiane, boa Sandra, apresentação para antes de você. Oceane falar, quero apenas esclarecer e dar um rápido depoimento de que nós já trabalhamos com o Inou há aproximadamente 3 anos e temos indicado ele para vários locais, e o retorno de satisfação é imenso. Tá? E uma pergunta que sempre me fazem, inclusive no Connect Day, quando eu fui apresentar o próprio Inou ano passado, a pergunta que rolava era: Murici, eu preciso me organizar antes para depois adquirir a ferramenta do BI e do Inou? E eu sempre digo: não. O Inou, inclusive, nos ajuda na hora de melhorar processos, melhorar serviços, pois quando os dados, os primeiros dados, nós sabemos e ficamos satisfeitos e aprendemos que, com os erros que saem no relatório, foi possível melhorarmos todos os processos. E hoje, aqui na parte da manhã, nós estávamos analisando todo o nosso desempenho do grupo de outubro baseado no nosso BI.
Então, era esse depoimento que eu queria dar. Vi aí que o Alexandre já agradeceu também, e Alexandre é um grande parceiro nosso que também tem nos ajudado muito. Então, obrigado aí vocês, meninos, pelo apoio e pela parceria de sempre. Que bacana, obrigada a todos. Esse carinho pelo Inou, essa recomendação, a gente se sente muito lisonjeado, né, pela expertise que vocês têm, então, não estariam jogando o nome de vocês, falando sobre a Inou se de fato não fosse muito verdadeiro esse sentimento, e a gente agradece, e é o que nos motiva, né, sempre. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Só uma pergunta. Eu estou falando, vocês ouvem um barulhinho de vez em quando? Eu queria saber. É o pessoal entrando na reunião, aí Ah, apita. Já estamos com tranquilo então. 211 links aportados. Se você multiplicar aí pela quantidade de pessoas em salas, vai dar um bocado de gente aí vendo vocês. A Que responsabilidade bacana. só aumenta. Tranquilo. Quando a gente fala do que a gente gosta, do que a gente vive, fica tranquilo e é muito satisfatório, né? Falar para essa audiência bem qualificada, inclusive. Então vamos lá, falar de coisa bem interessante com o Inon, muita novidade. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, vocês já estão enxergando, certo? Pronto. Estão enxergando minha tela? Gestão por BI e a prática? Sim. Sim. Perfeito, então, pessoal. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar agora aqui nesse especial quarto Congresso de Faturamento. Como apresentado anteriormente, né, a gente vem aqui em nome da Inou. Eu sou a Josiane Sofiati, sou especialista do produto Inou e das suas soluções, formas de empregar soluções com o Inou. E hoje estou aqui falando para vocês de gestão por BI e mais do que o conceitual, né, falar disso na prática. E a gente tem visto isso com bastante propriedade e autoridade no assunto por conta dos 8 anos de Winnow, 200 e não quer falhar 40 clientes, é, não quer falhar o número, né? A gente está sempre desatualizado. É interessante, tem que estar atualizado, só que como tem muitas coisas correndo, a gente pode estar com o número atualizado nesse momento e não está sabendo ainda, né? Então, gestão por BI e prática, e o foco que eu estou trazendo aqui, antes de passar para os nossos colegas, é falar de inteligência por indicadores para uma melhor sincronia e faturamento. E daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou falando dessa sincronia, com o quê, né? Então, como tema é para um congresso de faturamento, trouxe muita coisa, olhando o que no dia a dia vocês aqui, todos interessados no tema faturamento, seja por trabalhar dentro de um setor de faturamento ou por envolver tecnologia para dar apoio para esse setor tão importante e vital. Mais uma vez aqui reforço o meu contato, fiquem à vontade para me adicionar também no LinkedIn, fazer ponte com nossos times. Sou especialista do produto, especialista em criar soluções também com o produto Winnow, sou totalmente apaixonada pela tecnologia, sou das ciências da computação, porém, a caminhada na vida me fez me solidificar a minha carreira tecnológica, que eu aprendi, né, na programação, a programação dentro de banco de dados também. Conheci o sistema TASI, foi a minha primeira porta dentro da área da saúde, então implantei muito TASI por alguns anos, fui cliente do TASI também, e ainda assim tinha uma veia muito grande com o banco de dados, e fui trabalhar dentro de uma TI, cuidando de uma TI, e fazia muitos relatórios, e o meu sonho, olha só como as coisas são, né? Meu sonho era ter um BI, e em 2007, 2008, mais uma, botando a idade aqui para jogo daqui a pouco, nesses idos ali de 2007, 2008, era, né, agora uma gíria antiga, coqueluche, né, todos queriam ter ali o BI e poucos podiam ter, né, porque era um projeto muito caro, começar com 200, 300 mil reais,
e não era a minha realidade no hospital que eu trabalhava, então, como cliente do Tasi, e porque a gente, um hospital filantrópico ainda por cima, né, é uma outra realidade. Caminhos da vida, quis Deus que encontrasse pessoas maravilhosas, também entusiastas de tecnologia e no campo da saúde, e criamos a Winou, né? A empresa Winou com o produto Winou. Então, e dentro do produto, né? Ele sozinho não teria valor se não fosse aplicando em situações práticas, criando indicadores e norte, né? E só mostrar o indicador e fazer com que cada um de vocês aqui que tem esse tempo super escasso, que tem que ser valorizado, fazer vocês irem atrás de indicadores, já ganhariam bastante coisa, claro, só que a gente sempre tem um descontentamento produtivo. A gente sempre é em busca do melhor da tecnologia e facilitando a vida de vocês. Então, com o Inou, valorizando o tempo real, a gente acaba trazendo o melhor, então, do BI Analytics, já vou falar melhor daqui a pouquinho para vocês, mas também trazendo os indicadores, fazendo com que o indicador vá até você e valorizar bastante aí o tempo real. Então, nessa apresentação, até tenho que cuidar aqui, vou ficar de olho aqui no meu cronômetro, porque eu sou apaixonada, falei para vocês antes, sou apaixonada pelo tema, então, para a gente prolongar a prosa aqui é fácil, estou à disposição se o pessoal quiser conversar sobre depois também. Falando de gestão por BI, soluções e sucesso no faturamento do cliente, então, nessa primeira parte, eu vou falar sobre conceito e formas de solução na gestão por BI e Analytics, e a jornada com dados na prática. E na segunda parte, a AGI, do nosso sucesso do cliente, nosso CS, vai falar com os nossos colegas parceiros do dia a dia, que são clientes do Inou, ou né, especialistas do mercado, que vão falar com propriedade dos resultados que já tiveram. Né? Melhor do que a gente de fábrica falar sobre, são as pessoas que botam aí totalmente essa assinatura embaixo, comprovando que não é falácia, né? Mas o que eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver que não, que ela está falando é muito coerente. Vamos lá. Primeiramente, então, para falar de Winou Health Tech, Winou é tecnologia para a saúde, o nosso lema é tornar a saúde cada dia mais inteligente, conectada e acessível. E isso se faz prova de uma forma que, já pelo segundo ano consecutivo, nós ganhamos o Open Innovation em Health Techs, tá? Falando sobre Health Techs, nós somos o número 1 do Brasil pelo segundo ano consecutivo, e esse ano, no Top Innovation, nós ganhamos, nós ficamos em segundo lugar dentre todos os segmentos. Então, tinham fintechs, outras modalidades, enfim, e nós ficamos em segundo entre todas essas modalidades. Além disso, também o Inou foi destacado ali em 2022 como entre mais de 1.000 empresas inscritas, com a empresa mais atraente de capital empreendedor. Por quê? Porque está no nosso DNA trazer inovação. Então, para falar com vocês sobre BI na prática e o porquê que o Inou faz sucesso, a ponto de ganhar essas premiações e ter esse destaque a nível nacional, é fácil se a gente colocar dentro dessas linhas que eu vou mostrar para vocês. Então, nós atendemos uma sede enorme que o mercado tem quanto à demanda de BI e Analytics, ou seja, BI, do termo Business Intelligence, inteligência de negócio, e Analytics, né, o mergulhar nessa informação, matar essa sede que os gestores têm da informação e que não pode mais ser como há 10, 20 anos atrás, em reuniões de final de mês, apertando o pescoço ou parabenizando, né? Só existem duas situações nessas reuniões de final de mês, né? Ou apertar o pescoço ou parabenizar. Então, a gente não pode ser surpreendido nesse tipo de método, né? De aguardar esse momento do mês para o que vão fazer, vão me justificar ou vão mostrar o que eu vejo em dados todos os dias, né? Então, existe essa sede de BI Analytics e essa realidade que eu falei para vocês agora, dessa reunião de final de mês, de ser, às vezes, uma caça às bruxas em muitas instituições, isso mostra que ainda é uma realidade em muitas instituições, infelizmente,
e mostra que nós aqui, enquanto fábrica de tecnologia e conhecedores, especialistas em saúde, que esse foi o foco que nós escolhemos para atender da melhor forma possível dentro da inteligência de negócios com dados, né, para a saúde. Então, a gente sabe que tem muita carteira, pessoas precisando desse tipo de solução do seu dia a dia. Então, nos especializamos para o melhor da tecnologia que nós aprendemos e que estudamos todos os dias, é incansável esse tipo de estudo. Nós aplicamos tecnologia para criar um produto, que eu já comentei para vocês, né? O produto Inou, e dentro dele, N possibilidades de solução, e que todos os dias vem novas soluções, vem novas vertentes, possibilidades, né? E assim como novos tipos de problema que o mercado nos não apresenta para o Inou, né? Apresenta para vocês e é o nosso papel dar esse apoio. Outro motivo também, né, do porquê desse destaque, desse sucesso, aplicando tecnologia e soluções, especialista em saúde, é porque nós valorizamos o dado, buscamos muito isso, lógico. Se vocês precisarem, equipe Winnow, verifiquem para mim 10 anos da contabilidade no menor detalhe. A gente vai fazer a inteligência de forma que parte online, parte congelada, porque a gente sabe que a contabilidade do mês passado para trás está congelada, não precisa, não vai mudar nada de ontem para hoje, né? Porque o mês está fechado. Porém, tudo que for necessário no online para valorizar ainda mais esse dado vivo, é isso que o Inou busca. E como são muitos dados, muitas movimentações que existem quanto a informações dentro do ambiente da saúde, então a gente busca todos os dias melhor performance, tecnologias, parcerias, para valorizar o dado no melhor momento para você que é gestor, para você que é um stakeholder, uma pessoa importante no seu processo, no seu dia a dia da sua instituição, tomar essa decisão ainda mais assertiva. E isso é todo dia, né? Não é só lá naquela reunião de final de mês para ver se o planejamento estratégico está fluindo, se as metas estão se concretizando. Aliás, esse momento do ano, né? É um momento de já pensar no planejamento estratégico de 2024 e, enfim, né? Não só de um em um ano, mas também de uma pegada ali de uma passada de 5, 6 anos, 10 anos, 20, como que vocês estão planejando isso, né, para a instituição de vocês. Então, tem que ter uma ferramenta que, unindo todas essas situações tecnológicas, vai apoiar vocês com segurança para resultados como melhorias de processo, aumento de receitas, diminuição de custos, segurança e compliance. Tudo isso gera retornos de investimentos incalculáveis todos os dias. A gente tem muito orgulho de estar apoiando setores de todas as envergaduras e que buscam inteligência, né, nas suas áreas de negócio. Certo? Teriam muitos mais pontos ali. Josiane, posso te interromper um pouquinho? Mas imagina, claro, fica à vontade. Tem uma pergunta já. O Erasmo Opa! Caetano, ele não identificou qual hospital, mas ele fala. Primeira pergunta para a Josiane. Tenho 29 anos de atuação na saúde. Até o momento, não vislumbrei nenhum software que tenha um bom BI. Os desenvolvedores, os fabricantes não exploram esse modo, porque é muito trabalhoso. É que, na verdade, o Ótimo. Inon não é um RP, né, Josi? Isso, é Você pode verdade. entrar e já falar um pouquinho. Eu sou fã do Inon, né? Por isso que eu já estou até te ajudando aí na resposta. Boa, já deu um spoiler, né? Já. Mas é muito interessante essa pergunta, bem pertinente, tá? Por que é que os ERPs, como a Sandra falou, eles não têm bons módulos de BI, digamos assim? Porque BI e Analytics exige uma dedicação contínua de inovação, de tecnologia, e que vou dizer para vocês, né, até por ser prova viva, que desde da primeira implantação, sou cofundadora da Winnow, eu vejo o quanto a nossa equipe de tecnologia e desenvolvimento, inovação, estuda muito, vai em busca de
Gente, é muito estudo que a gente faz em cima de tecnologias do mundo inteiro para trazer o melhor. Então, quando as pessoas veem, tem um sistema de RH, tem um sistema de saúde, né, para operadoras, para hospitais, para clínicas, há uma complexidade enorme para o que essa pessoa está desenvolvendo, nessa fábrica está desenvolvendo para o seu próprio sistema, e se fosse fazer um módulo de BI, como é o Inou, né, um software, tanto que nós criamos um software especialista apenas entre aspas, né, que faz muita coisa, para trabalhar dados. Então, qual que é o benefício de você contratar uma empresa especialista desse tipo de software, né, de BI Analytics? Porque você não fica preso a uma fábrica apenas. Por exemplo, trazer o Inou não vai desabonar que você tem um sistema de saúde, né, de hospitalar, clínicas, enfim, e ao mesmo tempo você vai poder qualquer outra fonte de dados. Então você vai ter a do hospital, você vai ter a do RH, vai ter a do estacionamento. Ai, Jô, mas eu preciso ainda ler coisas que estão no Excel. Você vai ler também qualquer origem de dados. O Inou consegue mapear, porque o Inou nesse caso aí, bem democrático, né, partidário, onde você tem dados, o Inou, ele é especialista nisso, né, independente da origem. Então, essa questão tecnológica, né, de nossa certeza quando a gente entra nas ciências da computação é que nunca vão parar os estudos, né? Então, se a gente fizesse, por exemplo, um sistema de ERP para a saúde, a gente ia ter que ficar focado naquele sistema ali, naquelas questões dele. E se algum cliente perguntasse, Jô, precisamos confrontar aqui o número de pacientes ativos nesse momento no meu hospital versus o que está vindo do sistema do RH. Então, se nós fôssemos o ERP, é difícil você se responsabilizar e conhecer todos os sistemas de RH que poderiam conversar com esse meu sistema aqui. E talvez, né, o pessoal do sistema de RH nem iria gostar muito que entrasse no dicionário de dados deles ou sem autonomia, sem tecnologia para isso, né? Então, com uma ferramenta específica em dados, a gente consegue juntar o melhor de qualquer mundo de dados, fazer tudo isso ficar numa ferramenta só. Isso é um benefício que tem com o Inou. Espero ter respondido. Mas é bem como você falou, tá, Sandra? Não vai tirar o ERP, porém vai extrair dele o melhor. Então, como o ERP, Tasi, MV, Pixel, tantos outros aí que a gente vê no mundo da saúde, clínicas, hospitais, e até operadoras também, né? Porque temos clientes operadoras, então entendemos todas essas pontas. O sistema ERP ele já tem bastante demanda enquanto em melhoria de processo, né? Fazer o melhor para que você tenha módulos para fazer o input de dados, colocar dados de cada tipo de processo. Então, com isso, o Inou, que é especialista em extração de dados, análise de dados, vai ler desses sistemas, não só de um sistema, né? Volto a frisar para vocês, de todos os sistemas que vocês tenham, é possível estratificar e vislumbrar melhor os dados, né? Convencer, melhorar a cultura com dados. Então, isso vai atingir melhoria de processo, aumentar receitas, diminuir custos e dar também uma maior aporte em segurança e compliance. Alguns pontos-chave, né, que a gente percebe. Utilizando o Inou, então, vai ter um monitoramento contínuo das regras de negócio, através dos alertas, monitoramento inteligente, através de inteligência proativa, combatendo com gargalos de recursos, melhores oportunidades, negociações de contrato, vai amadurecer todas as equipes para a realidade de inteligência artificial, que já é uma realidade, né, para todos nós no dia a dia, e está se mostrando mais evidente a necessidade para o mundo dos hospitais e clínicas, porém, não adianta a gente pensar em inteligência artificial sem estar maduro e conhecendo em fases anteriores ali, muito importantes, né, de conhecimento dos seus dados, criar dashboards, entender, monitorar a sua realidade. Vou falar melhor disso daqui a pouquinho. Falando em faturamento, eu adaptei uma apresentação que eu geralmente uso, né, tenho alguns pontos sempre em destaque, mas por aqui estarmos em colegas que estão focados pensando no melhor
pelo faturamento, eu trouxe um ponto que eu acho muito importante: eliminação de pontos de retrabalho e ações manuais, porque o software Winnow, inteligência, business intelligence, ela vem para automatizar, e aquilo que a gente não precisa que seja um esforço humano de repetição, tudo que a gente puder fazer a máquina trabalhar por nós, a gente valoriza. Por quê? Porque sobra tempo dos profissionais para eles, então, fazerem coisas que somente a expertise deles e nenhum chat GPT nunca vai substituir, né? Além de, claro, dar mais qualidade de vida também para esse profissional, e ele, com maior qualidade de vida, de trabalho, vai, com certeza, querer ficar mais na sua instituição e trazer o melhor para ela também. Também falando de faturamento, vou mostrar para vocês depois 2 casos ali onde fala nitidamente da melhoria nas auditorias e praticidade na composição de próprios comparativos com o mercado. Então, por exemplo, a gente vê lá aquele caderno da ANAP, né? Nossa, estou vendo aqui de todos os hospitais e como que eu posso fazer para ter um dashboard? Vou demorar muito tempo para eu fazer um dashboard comparando esses números com a minha realidade. Então, com indicadores do Winnow, você vai ter ali, por exemplo, sua taxa de ocupação, número de dias que essa conta demora para ser faturada. E se você tem ali um compilado desses números ANAP, até numa planilha Excel, gente, esse número confrontado com o que o Winnow buscou do seu ERP hospitalar, você vai ter um benchmark de uma forma super fácil. Outra coisa que é muito bacana, tá? Essa composição, essa praticidade também se dá porque a Winnow treina as equipes de TI para serem independentes, se assim quiserem. Caso assim, não, Jô, eu fiz as contas aqui e eu não sei que mágica que vocês fizeram, e a Winnow faz, vale mais a pena para esse meu momento, eu contratar consultoria, porque está difícil de achar aqui na minha região. Então, vocês já conhecem a ferramenta, vocês já conhecem aqui o meu hospital pela implantação, vou ficar com consultoria contratada de vocês. Então, a gente também pode fazer aqui via fábrica, né, com a contratação de consultoria, sem problemas. Porém, vale frisar, o Winnow dá todo o material, toda a preparação para que os seus técnicos especialistas em dados, eles possam fazer de forma independente, tá? Isso é bem bacana e gera muito resultado. É tanto resultado que quando eu troco uma ideia com algum cliente no dia a dia falando de soluções, olha, não é raro, é muito frequente, toda semana eu vejo situações novas, eu digo, gente, mas vocês fizeram implantação quando? Ah, não, isso aqui eu criei sozinho, e vai contando a história, ou seja, é independência mesmo. Deixa eu passar aqui. O Peter Drucker, né, o papa da administração, falava que se você não pode medir, você não pode gerenciar. Mas assim, é muito não fica claro, né? Como diz as melhores práticas hoje em dia, vamos tentar eliminar ruídos de comunicação. O que a gente pode extrair de melhor dessa frase do Papa da administração? Com o Winnow, né? Você pode medir, então você pode gerenciar. Esse painel que vocês estão vendo aqui é um command center do nosso cliente, que gostamos demais, de Médio Litoral, em Balneário Camboriú. É um cliente case, sempre se coloca à disposição quem quiser visitá-lo, marcar, né, para ver isso ao vivo. Vale a pena trocar uma ideia conosco, a gente intermedia aí para ver como que pode ser essa realidade para vocês também, certo? Na prática, então, seja de um dashboard simples ou um command center como o que nós vimos aqui, você pode medir, então você pode gerenciar. É o mínimo para que vocês possam ter um norte. Então, aposto que hoje quem precisou tirar o carro da garagem, ninguém fez isso olhando para trás, né? Quer dizer, só se o carro estiver dando ré, mas ninguém fez isso sem olhar para o retrovisor, de olhos fechados. Se você vai dirigir e você precisa ter uma visão clara, por que é que muitas vezes a gente não faz o mesmo dentro dos nossos setores com informações vitais e que vão se acumulando e que lá, no final do mês, pode gerar surpresas, né, nessas reuniões
tão importantes e que a gente, tudo que não se precisa é ter surpresas ou más informações ainda aqui na véspera, né? Então, meça todos os dias para gerenciar bem todos os dias. Na prática, o que a gente vê para gerar esse tipo de solução, né? Alguns desafios e que tem as suas soluções. Na visão aqui da Winnow, eu posso destacar para vocês que o Winnow ele pega diversos bancos de dados, né? Como já comentei para vocês antes, e pode, então, bancos de dados, ainda que sejam distintos, né? Então, vou falar um pouquinho de Techniques, mas tentar aliviar um pouquinho. O Ptazi é Oracle, mas de repente o sistema de RH de vocês, Single, Senior, enfim, pode ser SQL Server. São fabricantes diferentes, mas com o Winnow eles conseguem ser integrados. Consultas multibanco, como eu falei para vocês, né, bancos de dados distintos, então poderia ser numa mesma consulta o Oracle, Ptazi, MV, com um SQL Server ou qualquer outro banco de RH e mais um pedacinho que vem lá do Excel, por exemplo, ó, 3 fontes de dados diferentes. Então, multibanco mesmo. Estou dando um exemplo bem absurdo aqui para vocês, porém não tão absurdo. Pode ser que na realidade tenha essa necessidade, sim. E o Winnow consegue integrar. Poderia ser um banco de dados que está na nuvem. Daí, nesse caso, só vai depender da possibilidade de atingir, né, de alcançar, ter acesso a esse banco. Com o Winnow, valorização do online, então a informação, o que acontece, né? Tem muito BI no mercado que só focava em dados congelados. Porém, por que isso não era, e detalhe, isso era uma realidade até quando eu sonhava em ter BI e não sabia que Deus me daria o presente de ser cofundadora de uma empresa, né? Que também cria essa inteligência, né? Então, que me falavam na época que eu tinha um sonho de ter um BI, que se eu para eu ver o online não podia porque senão eu ia quebrar meu banco. Ora, nós somos de clínicas, de hospitais, como que a gente não vai ver o online, a ocupação hospitalar? Quantos estão ocupados hoje, os leitos, né? Dentro da nossa ocupação? 70%, 80%, eu não posso ver de ontem, eu tenho que ver minuto a minuto. O que está acontecendo lá na nossa porta de entrada para agora? Então, navegação de indicadores tem que ser fácil também, exploração de dados. Eu vi que tem 85% dos leitos ocupados. Quem são esses leitos? Quem são essas pessoas? Que setores? Tem setor que está totalmente 100%, e isso está refletindo, né, aparentemente 85%, porém depende do setor. Alertas e inteligência proativa, também muito importante. E total especialidade do Winnow, valorizando aquele dado online. Alertas sonoros, que uma situação, até por curiosidade, né, nasceu de uma necessidade da CCIH e hoje é uma tecnologia, né, uma forma de alertar pessoas que não estão conseguindo focar o tempo todo aqui no computador, mas de repente, para um assunto crítico, um monitor do setor, ou até deixar o Winnow em stand-by, vai te dar um aviso sonoro e é o indicador te chamando, olha para mim, olha para mim. Gestão à vista e command centers, como eu falei para vocês antes, ali mostrei uma foto do nosso case muito bacana ali com a Unimed Litoral, temos em outros hospitais também, nos dá muito orgulho. E o command center, como o nome fala, né, centralizado, mas o gestão à vista vocês podem colocar informações que sejam a nível, né, daquele ponto de distribuição da informação para quem circula naquele ponto. É uma forma de democratizar, de implantar cultura, de girar isso melhor ainda. E, lógico, né, falar de tudo isso na jornada tecnológica de dados, sem esquecer de atender as regras, né, de estar de acordo, né, que é a compliance e a LGPD. E aqui dando um spoiler, né, para quem está em primeira mão, para quem está aqui no Congresso, já fica aqui o nosso aviso que na segunda-feira, dia 13, vai ter uma nova versão do Winnow e com muitas novidades. Especialmente, é uma coisa assim muito diferente, falando de segurança de dados e aperfeiçoamento de níveis de controle de dados,
como não visto em outros sistemas que tem no mercado. Muito interessante, vale a pena conferir. E aqui estão alguns resultados iniciais, né? Quando a gente vê o Inou nos monitores das pessoas, né? Nas suas estações de trabalho, nos corredores, nos command centers, em e-mails, né? Recebendo por alertas, como eu falei aqui alertas de inteligência proativa, e aqui alguns outros exemplos, né? Então, essa aqui é a carinha da ferramenta Inou. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui na minha máquina. Mostrar mais um pouquinho da carinha do Inou. É que eu tô aqui com... Deixa eu ver se eu consigo tirar esse... Eu tô com uma telinha aqui do Zoom, né? Não tô conseguindo minimizar ele. Mas deixa eu ver se eu consigo. Queria mostrar para vocês aqui um pouquinho da carinha do Inou, tirando ele do login. Deixa eu ver se eu consigo por aqui. Acho que agora vai. Então, essa aqui é a carinha de login do Inou. Poderia ter a foto da sua instituição no background aí. Aqui eu estou na minha máquina local, é só uma máquina de protótipo, tá? Então, tudo que a gente vê aqui vai ser bem... apenas um protótipo para vocês terem uma ideia. Uma vez que feito o login, ele vai aparecer com possibilidade de mostrar até a miniatura, tá? Dessas pastinhas. Mas esse exemplo que eu estou carregando aqui para vocês, ele mostra só os nomes das pastas. E assim, aqui é um protótipo, mas que veio inspirado com temas que a gente tem no dia a dia. E então, vem muita coisa, tudo que a gente consegue já ver de melhores cases nos nossos projetos, a gente traz, né, para as nossas implantações. Então, por exemplo, se você tem um sistema que já faz parte, né, do nosso portfólio, a gente consegue trazer indicadores já pré-adiantados e a gente, na implantação, só refina com o melhor detalhamento da sua realidade, né? Então, economiza muitas horas já na implantação. E aqui um exemplinho já de situações onde o Inou, né, vocês percebem aqui que ele é self-service, e agora eu vou mostrar para vocês várias possibilidades de resultados visuais, né? E o porquê de utilizar esses indicadores, e vamos falar dele no reflexo dele enquanto faturamento. Só voltando um pouquinho no conceito, BI, né? Um sistema de BI é um sistema de Business Intelligence, né? No português, claro, bem prático, inteligência de negócio, singular. Porém, é muito importante que quando a gente fala de faturamento, ele tem que ser BI no plural, inteligência de negócios. Não fica tão explícito, né, quando a gente fala o termo em inglês, porque ele não evidencia o plural. Então, inteligência de negócios é o que eu vejo assim como mais fiel ao que é o faturamento. Por quê? Porque o faturamento, ele é reflexo das inteligências de muitas áreas de negócios. E aqui, então, botei o S bem evidente, não foi um erro de digitação, é um S bem grande. Reflexo das inteligências de muitas áreas de negócio. Por quê? Tudo vai esbarrar no faturamento. Então, se, lógico, né, o cérebro no nosso corpo humano, o cérebro é que comanda tudo, não é à toa que falam que, por exemplo, né, o estômago é o segundo cérebro. Por quê? Porque você pode estar com o cérebro que está funcionando, vocês já vão entender a analogia, tá? O cérebro pode estar funcionando muito bem, mas se você está com uma dor de estômago, se você não está bem, isso vai pegar você, você não vai conseguir se concentrar, trabalhar, viver, não ter qualidade. E um dia eu ouvi que o faturamento ele é o estômago do hospital. Logicamente, né? O cérebro está toda a gestão, direção, estratégia, porém o faturamento ele sente se, assim como o corpo humano, se alguma coisa não foi digerida muito bem, não foi bem tratada, vai ser no faturamento que vai, né, botando português bem claro, é no faturamento que estoura, né? Uma vez que, vamos supor, que não está vindo bem alimentado
um valor de preços, de tabelas. Então, a gente precisa ter um olhar atento nas contas, se elas estão sendo represadas, se os valores estão coerentes, estão certos, e no momento que se identifica que valores não estão corretos, agir muito rápido nesse olhar para identificou o problema, resolve daí sim, né, nas regras do sistema ERP, para que essas contas comecem a funcionar da melhor forma possível. Falei de regras de preços, mas poderiam ser processos dentro dos setores que atrapalham, que geram problemas, falta de qualidade e que não, além de onerar na falta de faturamento, onera também no aumento de custos, se você não está acompanhando isso. Então, muitas vezes, olha só que interessante e que triste ao mesmo tempo, né? A gente faz tanto esforço para aumentar o faturamento e não nem sempre o mesmo peso e a mesma medida para reduzir custos, olhar os gargalos de custos. Então, não adianta você ter um faturamento super alto e bater metas se os gargalos, então você guardou dinheiro, conseguiu recursos e na outra ponta os gargalos estão soltos. E toda aquela energia para faturar, para ter receita, tudo isso vai por água abaixo. Já pensou? É complicado. Então, por isso que o Inou traz indicadores, já trazendo resultados desde o primeiro minuto de implantação. Então, aqui, por exemplo, atendimento, e já num aprimoramento, né, olhando esses números de atendimento de forma online, né, atualizado conforme o time que você definir na sua instituição. Então, quantos eu tenho de atendimento no pronto-socorro hoje versus ontem? Ah, Jô, mas agora nós estamos ali em 10 para as 4. Hoje, se você está comparando com ontem o dia inteiro, não, é ontem até a hora atual. Então, se é 10 para as 4, até 10 para as 4, para você ter, como o Gartner fala, né? A gente, para ter um bom indicador, precisa. O Gartner é um instituto de inteligência de dados que é referência no mundo inteiro. E ele diz: um bom indicador é aquele que você consegue comparar. Mas não vamos comparar 10 para as 4 da tarde com até a meia-noite de ontem, né? Cheia. Então, aqui é um exemplo de como que a gente consegue monitorar com maior precisão e maior eficiência. Olhando esses números dia a dia, tempo a tempo, né, dentro dos setores, command centers, gestão à vista dentro do setor, né, que alertas sonoros, alertas por Telegram, por WhatsApp, também é possível com o Inou, alertas por e-mail. Então, você está indo num congresso, está num evento, está indo fazer uma negociação, e você recebe informações do Inou na ponta das suas mãos, né, pelo seu smartphone. Então, todas essas situações geram e agilizam a inteligência de negócios. Então, volto aqui a frisar, né, os command centers e gestão à vista. Agora, mostrar para vocês aqui exemplos, né, de destaque visual e rapidez, formas que a gente traz com tecnologia para vocês, e por sermos especialistas e buscarmos, né, mais e mais soluções, e nesses casos aqui a gente consegue evidenciar visualmente, chamar bastante atenção, e isso faz com que se identifiquem gargalos e verdadeiros pontos cegos. Por que ponto cego? Às vezes é aquela coisa que passa batido, como aconteceu comigo esses dias, né? Gente, onde está o meu celular? Eu não acredito que eu perdi de novo o meu celular. E ele estava na minha mão. É assim que acontece quando a gente está muito acostumado a ver determinada circunstância, né, de dados, você pode passar batido numa informação. Então, cabe também essa maturidade de pensar formas de chamar atenção. E com o Inou, não tem como passar despercebido, porque se passar, você ainda pode ter um alerta que vai te fazer chamar atenção e ter aquela lupa ali em cima do que você precisa ver. Tenho dúvida, por exemplo, quem são esses 550 atendimentos aqui no período X ou 50 atendimentos hoje? Quem são essas pessoas? Se você tiver, a partir, né, das regras de compliance, atendendo a LGPD, se você tiver acesso a explorar o dado, você vai poder chegar no menor detalhe que for parametrizado ali pela sua TI, na implantação e no decorrer do uso. Jô, preciso que a nossa equipe veja
porém só veja com as iniciais, não veja nome de paciente, não pegue número de prontuário. Se assim é necessário para um determinado perfil de usuário, ele vai ver conforme a necessidade do dia a dia dele, tá? Então, por que eu estou falando de atendimento? É porque, para falar de faturamento, há uma pluralidade. Há todos os setores que chegam no decorrer da caminhada do paciente, que essa conta vai transitando, tudo isso vai. Só um minutinho. Tudo isso vai chegar num ponto aonde impacta no faturamento. E daí aqui uma demonstração de navegação para vocês de como que funciona um dashboard com um período bem grande aqui, de 3 meses bem carregados aqui num exemplo prático, exemplos de dashboards de faturamento no dia a dia. E vocês querendo, a gente consegue fazer essa demonstração também na realidade de vocês, tendo em vista que aqui o tempo é curto. Mais um pouco de demonstração quanto a metas de faturamento, linhas de tendência, e as opções são enormes e tudo a gente consegue medir, né, trazer melhor para vocês no dia a dia, analisando o que vocês precisam de inteligência de negócios e montando uma jornada para maturidade também. Aqui, por exemplo, coisas que a gente percebe que o mercado apresenta pouco, mas é possível com o Inou, né? Então, análise do público através da dispersão, análise de contas. Imaginem esse gráfico de bolhas aqui, olhando, por exemplo, uma cesariana, ou né, falar da alta complexidade dos problemas, né, de cirurgias cardíacas. Se uma mesma cirurgia cardíaca ela está eventualmente ali sempre numa mesma faixa de preços, né? Só mudando os convênios, enfim, por que que essa aqui foi para um valor maior fora da curva, né? Então a gente consegue começar a analisar tendências também e analisar os comportamentos e fica muito mais evidente trazendo esse olhar com o Inou. Aqui um exemplo de contas pendentes superiores a 15 dias, poderia ser, e é detalhe, um alerta vindo no e-mail de vocês, conforme os critérios da sua instituição. E para eu fechar, um relato que veio essa semana, achei muito interessante, por isso compilei e anonimizei para trazer para vocês esse caso de solução dentro de um cliente, onde o nosso cliente fala. Só que detalhe, né? Eu acho, sabe, Sandra, que foi nesse cliente. Eu acho que não existe em cliente nenhum mais isso aí, né? O meu hospital tinha um problema de histórico com contas represadas nas unidades. Os pacientes que ganhavam alta e as contas ficavam lá no setor. Sabia-se disso, porém não se tinha uma visão exata do que tinha parado. Mas eu acho que é só naquele hospital mesmo, tá, gente? Eu acho que é só lá. Então, tinha uma necessidade de entregar contas para o setor de faturamento o mais rápido possível. Por fim, pessoal, resumo da ópera, eles criaram, então, uma espécie de prateleira de contas dentro do Inou e hoje eles estão com 15 dias em que controlando contas, né, dentro de determinado setor e no início desse trabalho, antes, né, de implementar esses gráficos com o Inou, esse número de dias parados era de 31 dias. Teve alta do paciente e a conta ficava 31 dias parada. E agora já estão num processo ali de algumas semanas trabalhando, estão em 15 dias. Olha só que interessante. Então, esse aqui é um exemplo prático muito fresquinho da última semana. No nosso site fica aqui o convite para vocês, né? A entrarem no nosso site, tem uma área de cases, onde vocês vão poder ver vídeos como esses aqui do INC, do Instituto de Neurologia de Curitiba, do Hospital Santa Catarina de Blumenau. No do INC, vocês vão ver o relato da Celiane falando sobre como que ela consegue ver totalmente o setor de faturamento dela e coisas que impactam no setor de faturamento, então que ela precisa ver de forma online. É muito interessante o relato dela, tem também o relato de outros colegas ali falando no geral de como o Inou ajudou. E o Hospital Santa Catarina fala também de um case com a Lídia, onde a auditoria de contas ali de prontuários, a auditoria dos prontuários era de determinado percentual reduzido por amostragem, e agora eles conseguem auditar 100% das contas. É para isso que a gente se renova todos os dias e tem uma verdadeira paixão pelo que a gente faz.
Fiquem, assim, desde já meu convite para vocês verem esses cases. Mas melhor do que ver cases lá no site é aproveitar esse momento que a gente tem na nossa sequência, a Gisele, do Sucesso do Cliente, nosso Customer Success, junto com os nossos convidados aqui ao vivo, falando sobre resultados que eles tiveram. Aproveitem, né? Estou à disposição de vocês para perguntas, mas para meu momento aqui, falando de conceito e formas de solução, essa era a primeira linha que eu precisava falar para vocês e o papo é grande, se deixar, a gente fala bastante porque não faltam resultados. Alguma pergunta, Sandra? Então, a gente tem algumas perguntas do Erasmo, se você puder responder ele no chat, porque o nosso tempo está curto, né? Porque a Gisele Farias vai falar agora e o Tá, pessoal, os seus deixa eu dar uma olhada. convidados. É o Erasmo que está perguntando, ele já fez mais duas perguntas. Você tem como responder aqui para mim? Deixa eu ver aqui, querem que eu pare Eu e falo para o apresente? Thiago te mandar as perguntas. Aí no final, você responde, pode ser? No final, pode ser, é porque aqui, Isso. como tem bastante pergunta, tá um pouco difícil de eu ver É, compilar. Se ele puder eu me falo mandar no para o WhatsApp, Thiago, depois eu te respondo. passar, tá bom? Perfeito, A então. Josiane, Obrigada. obrigada, viu, pelo conteúdo. Nossa, Eu agradeço. incrível sua apresentação. Muito obrigada. Espero que tenham gostado, que tenha sido bem proveitosa. Agora vocês estão em melhor companhia com a Gi. Obrigada. Então, obrigada, Josi, pela palestra, né, pelo treinamento. E agora eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente falar um pouquinho de sucesso do cliente. Deixa eu. Vocês estão vendo minha tela? Sim, tá Ah, aparecendo, legal. Gi, sua tela. Só precisa pôr Pronto. isso, apresentação. Ah, legal. Uma Bom, palestra, Gi. pessoal, obrigada. Bom, meu nome é Gisele Farias, trabalho no time de sucesso do cliente, juntamente com o Jackson, né, nosso diretor de operações, e o Lucas. Então, aqui na Uinou, essa é uma área relativamente nova, né? Porém, ela se faz necessária. Eu fiz uma breve apresentação aqui do que é CS, né? Ao contrário da Josi aqui, eu vou deixar mais espaço para os nossos clientes, que eu estou falando um pouquinho da teoria, mas eles vão falar muito melhor aí na prática. Então, eu preparei aqui um breve resumo aqui para vocês. Então, essa primeira pergunta que não quer calar, né? O que é Customer Success? Provavelmente vocês já ouviram ou estão trabalhando com fornecedores que já possuem, né, esse time aí já na empresa. Então, o que é o sucesso do cliente? Eu procurei em várias literaturas uma frase aqui, né, um texto que resumisse bem o que é a nossa realidade aqui da Winou. Encontrei no treinamento do professor Marcos Lopes, da empresa Markedu, onde ele diz o seguinte: CS, né, no caso, o sucesso do cliente, é trabalhar para que a empresa de software consiga proporcionar experiências positivas combinadas com resultados concretos, que sejam satisfatórios para os clientes. Então, assim, muito mais do que você ter uma experiência positiva com o teu fornecedor, um bom atendimento, um bom relacionamento, você precisa ter resultados concretos, ou seja, a pessoa, né, a empresa que compra uma ferramenta, ela tem que ter um ganho real. Então, é para isso que o Customer Success vai trabalhar. Então, é 100% com foco no cliente. E continuando um pouquinho aqui do nosso conceito, o sucesso do cliente, ele é o que? Muito mais que processos e metas, o sucesso do cliente é uma filosofia corporativa. Ou seja, por mais que se tenha um time de sucesso do cliente, o time do sucesso do cliente ele tem um desafio muito, muito importante na empresa, que é disseminar essa filosofia. Ou seja, todos os colaboradores, todos, tá? Sem exceção, a prioridade número 1 tem que ser o cliente, tá? Então, assim, é uma tarefa bem difícil, mas que aos pouquinhos a gente vai construindo. Agora aqui passando um pouquinho para vocês também, quais são as atividades de CS, né? Então, a gente confunde muito, assim, CS, né? Sucesso do cliente é suporte de luxo. O que é? É o pós-vendas? Mas não só isso. Então, assim, o que faz um CS? Ele faz o acompanhamento de toda a jornada do cliente. Então, quando o cliente ele recebe lá a primeira ligação,
mesmo ele ainda sendo um prospect, lá ele já está sendo acompanhado. Aí depois ele vai comprar o produto, vai adquirir o produto, nós vamos implantar esse produto e depois o pós-implantação. Então, toda essa jornada aí do cliente. O pós-vendas também é pós-vendas, né? Não é só isso. Antecipação das necessidades, ou seja, a gente não espera, né? A gente faz o possível para não esperar as coisas acontecerem. Então, vamos estar trabalhando sempre na prevenção dos problemas, né? Das dificuldades. Atendimento na consultoria, então, muitas vezes aí a gente acaba fazendo a implantação fase 1, que nós chamamos, e também tem uma história aí que tem pelos corredores que um projeto de BI nunca acaba. E tudo pelo que a Josi já comentou, realmente ele nunca acaba, sempre vai tendo uma inovação. Atração e retenção dos clientes, né? E esse é o principal, onboarding. Garantir que o cliente tenha a melhor experiência possível com o produto ou serviço adquirido. Então, assim, é contar que sempre a meta é o resultado concreto do cliente. E, claro, também o suporte técnico. Contando agora um pouquinho mais sobre os 3 pilares do sucesso do cliente, né? Contando aqui a história da jornada do cliente. Naquele momento que tem adoção, ou seja, quando o cliente comprou a ferramenta, comprou o Inou, é aqui onde entra o time de projetos, ou seja, CS acompanha, mas é aqui onde tem aquela regra, o combinado não sai caro. Então, é aqui nesse momento onde projetos, né, mais o cliente, eles vão alinhar as expectativas. E depois disso, é claro, nós, né, de projetos, nós vamos fazer atender aquela dor do cliente. Então, é aquela dor que fez com que ele comprasse o Inou. Depois, passada essa adoção, com o Inou já funcionando, em funcionamento, nós vamos para a parte de otimização. Ou seja, aqui nesse momento, o CS ele continua acompanhando a jornada do cliente para que cada vez possa melhorar a sua experiência. Então, é aqui onde o cliente vai poder tirar o máximo do que a ferramenta tem para oferecer, sempre pensando em novas melhorias, novas soluções, né? Focado aí no negócio do cliente. E por último, e não menos importante, nós temos a inovação. Então, essa inovação, por meio de parcerias, cliente mais o Inou, nós trabalhamos com projetos inovadores, né, com o que o mercado tem para oferecer. Um exemplo disso é o Command Center, que a Joseli acabou, acho que, comentando. É um conceito, né? Command Center é um conceito, mas nós trabalhamos aí nos principais pacotes aí, né, para os principais ERPs, MV e TASI, e onde são indicadores, né, estratégicos que eles funcionam em tempo real. Então, o administrador vai olhar para aquela informação e de bate-pronto ele vai conseguir tomar uma ação, uma decisão. Temos um outro exemplo também de inteligência artificial, que é um projeto que está em andamento, fora as melhorias constantes aí nas versões. Continuando também aqui um pouquinho das tarefas do CS, né, do Customer Success, criar plano de ação com base em dados. Ou seja, naquela primeira fase, quando teve a implantação, é um tempo curto, né? Então, assim, à medida que as coisas vão acontecendo, o Inou também, ele favorece para que a instituição, ela melhore os seus processos, né? Ela pense em novas oportunidades, então isso é uma constante. Então, aqui é para tirar o melhor que a ferramenta tem, ou seja, o Inou, ele não é só uma ferramenta, então, assim, atrelado à ferramenta, vai um conjunto de fatores, né? Então, ela agrega muito valor. Os consultores especialistas, pacote de indicadores, inovação, enfim. Então, assim, não é algo que vai zerado, né? Tem a ferramenta, mas não é a venda da ferramenta, e sim o valor que essa ferramenta tem. Ter foco nos resultados também para os clientes, né? Como a frase já está falando ali. Mas, enfim, eu iria um pouquinho mais adiante. Ter essa empatia, entender o que o cliente quer, qual que é a dificuldade dele,
ter essa empatia de se colocar no lugar do cliente e, claro, a partir daí, né, focar nessa solução aí para o melhor resultado. E também manter esse contato proativo constante. Na nossa metodologia de CS, nós optamos por fazer um contato mais humanizado, ou seja, ele é menos automatizado, então vocês recebem menos e-mails automáticos, ligações automáticas, enfim, e tem esse contato mais próximo. Por quê? Porque a função do sucesso do cliente é ser o advogado, né, o representante oficial dele aqui dentro da empresa. Então, esse contato constante e proativo faz com que a gente una sempre esses laços. Tá, pessoal? Aqui eu passei um pouquinho aqui do que é o sucesso do cliente, sim, uma breve introdução, como eu tinha comentado com vocês. E agora eu vou, né, conversar um pouquinho aqui com os nossos convidados. Aqui é a teoria, então nós estamos indo da teoria para a prática, tá? Eu vou descompartilhar aqui. Ô, Deixa eu... Gi, Oi? eu posso dar só um recadinho para o pessoal das perguntas? Pode. Erasmo, que fez mais 2 perguntas, e o Complexo Provida, fica até o final, que no final a Josiane vai responder. Tá bom? Ok. Deixa eu descompartilhar aqui. Descompartilhei, né? Ó, legal. Bom, pessoal, deixa eu agora passar a palavra aqui para os nossos convidados. Já quero agradecer de antemão aqui o pronto atendimento, né? Só quero informar também que o Oscar, infelizmente, ele teve um contratempo e não vai poder participar. Mas o Marcelo aí, né, como está sempre trabalhando ao lado do Oscar aí, não terá problema nenhum. Então, primeiro eu quero passar a palavra aí para o Carlos Lobato, né, nosso amigo aí de longa data. Lobato, eu gostaria que você se apresentasse aqui para a gente e, na sequência, respondesse essa seguinte pergunta. Levando em consideração a tua vasta experiência como gestor na área da saúde, né? Então, o Lobato, né, ele trabalhou em várias instituições, desde instituições que trabalhavam com SUS, operadoras, né? Eu queria que você contasse um pouquinho da tua experiência em relação ao BI. O que o BI contribuiu para melhorar a tua visão como gestor e como que você se superou, principalmente aí nos desafios do faturamento. Por gentileza, fique com a palavra. Olá, pessoal, boa tarde. Estamos escutando bem? Sim. Eu sou Carlos Lobato, né? Sou administrador hospitalar, formado pela São Camilo. Tenho MBA em Gestão e Inovação em Saúde pela PUC e MBA em Gestão e Cooperativas pela Faculdade Unimed. Acabei de assumir o cargo aqui de CEO da Unimed de São José do Rio Pardo e eu conheço, né, o Inou de longa data, né? Longa data, assim, até eu estava tentando lembrar se foi 2019, 2020, né? E aí eu acabei lembrando que foi 2020, em plena pandemia, que nós fechamos, né, o contrato na época, no hospital que eu estava, né, e implantando. A gestão como ela é, né? Isso é importante para todos aí que estão escutando, porque fica vendo esse mundo perfeito que vocês mostram, né? E na época a gente não tinha mundo perfeito, né? Então, o RP que eu usava, né, no Hospital Santa Genoveva, na época lá de Uberlândia, a gente pegava, estático, né, os relatórios, né? Então, todo mundo sabe a dificuldade que é você todo dia ter que, como gestor, né, hospital particular, a gente tem que faturar para pagar as contas e saber se o EBITDA vai vir positivo ou negativo. E aí, todo dia cedo, eu pegava minha agenda, ia lá e anotava os relatórios, né? Tanto o que estava sendo faturado, como o que eu estava produzindo, né? E isso me incomodava muito, né? Porque é uma tarefa que você chegava lá 8 horas da manhã, primeira coisa, você abre o teu RP e vai lá e analisa o que você está faturando. E aí também, né, o acompanhamento das contas, né, que a gente tinha, acabava ficando totalmente dependente do coordenador do faturamento, no sentido de puxar as informações em planilha Excel e tudo mais. Tanto que lá em Uberlândia, na época, a gente acabou contratando um software, que é do mercado, provavelmente todos conhecem, que agilizava o faturamento, né? Que na verdade nada mais é do que você antecipar essas contas que estão paradas em algum lugar, né? E aí a gente
teve aquela melhora momentânea, mas a produção acaba não acompanhando e acaba depois estagnando. Quando eu cheguei no Hospital Santa Rita em Vitória, nós estávamos na mesma situação, nada com relação a BI, a informação em tempo real, e isso me incomodava muito. E aí a gente fechou uma parceria com a Inou, né? E foi muito legal mesmo, porque foi uma virada de chave no sentido de, né, você ter os painéis, faturamento sendo atualizado de minuto em minuto. Então era muito legal, porque você sabe as notas de corte, né, as datas de corte dos faturamentos. Então você via lá, até o dia 10 do mês, um ia 20, quase 80%, aí o outro aproximava, tal. Então, era muito legal. Mas o que eu mais gostava mesmo é as outras ferramentas que a gente conseguiu desenvolver lá, que era a produção. Então, assim, eu não estava só olhando o que eu estava faturando dentro do mês, mas eu estava vendo o que eu estava produzindo, né? E isso me deixava muito tranquilo com relação, bom, não está vindo nesse mês, mas no mês que vem tem, a produção está legal, não está. E a ferramenta com relação ao monitoramento de onde estão as contas, né? Então a gente conseguiu fazer esse monitoramento e aí você sabia onde estava, como diz os mineiros, garrada a conta, né? Então a gente conseguia trabalhar isso, conseguia ver quais setores que estavam com o maior problema, né? Se era central de guia, se não era. E foi muito legal porque a gente conseguia fazer esse desenvolvimento do projeto do Inol. Saindo de lá, vim para o sistema Unimed, acabei entrando na Unimed São Carlos, e na Unimed São Carlos também tinha o Inol, tem o Inol até hoje, e aí a mesma coisa, só que aí já voltado para a questão do plano de saúde, né, que é faturamento de intercâmbio, faturamento da própria operadora de pré-pagamento. Então, assim, é muito legal. E é o outro RP, que é o Tazi na Unimed São Carlos. Então, assim, eu ficava muito tranquilo com relação. E aí eu fiquei muito feliz, porque ontem eu acabei de assumir o cargo aqui de CEO na Unimed de Rio Pardo, e a primeira coisa que eu vi foi que existe o Inol. Então, também está em processo de implantação. Então, a gente vai ter uma longa jornada aí pela frente. A minha poderia falar de todas as outras funcionalidades do Inol, né? Então, assim, que vocês falaram com relação à internação, pronto atendimento. Veja, a gente consegue ver o mapa de calor do pronto atendimento para saber em que horário tem que colocar um novo médico. Isso nos auxiliou muito na Unimed São Carlos agora recentemente, com relação à pediatria, que a gente teve o problema do vírus, né, sinusial. Então, assim, N, né? Na parte assistencial também, então, na parte SUS, lá no Santa Rita, a gente colocou tudo que era do plano operativo, que eu precisava faturar, a gente colocou dentro do Inol. Então, a gente sabia se estava atingindo as metas ou não. Então, facilita a vida, facilita muito, né? E aí, Command Center, minha sala sempre tem uma TV ligada no BI full time aí para a gente acompanhar como está sendo o dia a dia. Ótimo, Lobato, muito obrigada. Eu agora vou passar a palavra para o Marcelo, né, nosso coordenador de TI do Hospital Marcelo, Materno. eu desculpe aí, eu não resisti. Gostei muito aí do seu depoimento, Lobato. É muito bom nós sabermos, e assim eu que vivo uma função igual à sua, saber que tem um dado online. Foi uma das coisas que mais me alegrou quando eu estava fazendo teste. Era o presidente aqui do grupo, que nós olhamos o centro cirúrgico, e ele disse, mas eu queria saber se o centro cirúrgico está correto. E ele ligou para o centro cirúrgico e estavam acontecendo as cirurgias que nós estávamos mostrando ao vivo na tela. Parabéns aí, Lobato, pelo seu depoimento e boa sorte nesse novo desafio seu. Obrigado. Maurício, você como eu, né, faz reunião com o conselho de administração e foi muito engraçado a cara quando a gente implantou lá no Hospital Santa Rita, em plena pandemia, todas as reuniões online, e eu virei para eles e falei, olha, eu tenho uma novidade aqui para vocês, o que vocês querem saber no hospital?
Ah, queremos saber como está a ocupação. E aí eu entrei online no sistema e fui puxando. Ó, aqui está a ocupação do centro cirúrgico, aqui está a nossa ocupação de SUS, ocupação de cadeira de quimioterapia. Enfim, foi muito legal e todo mundo ficou assustado com o que a gente tinha avançado em plena pandemia, né? Foi muito bacana. É isso aí. Lobato, eu acabei participando também, né, da implantação lá do Santa Rita e, e tá até hoje, né? Tá funcionando lá, tá full, tá full. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Marcelo, nosso coordenador de TI lá do Hospital e Maternidade, nosso vizinho aqui, né, do Sagrada Família de São Bento. Também é um cliente, assim, que nós temos muita comunicação, muita atividade juntos, né? Então já passou aquele momento de implantação, porém nós temos aí consultoria recorrente e todo mês aí nós estamos trabalhando. Então, assim, é uma via de mão dupla, né? Assim como o Hospital de Olhos, Santa Rita, enfim. Bom, Marcelo, falando agora um pouquinho da prática, né? O que que acontece? É, Claro, daí na sequência quero que você se apresente também, tá, Marcelo? O Inon, muitas vezes, ele acaba fazendo aquele processo inverso, né? A gente, tipo, mostrando as falhas do hospital, da instituição, né? Porque não tem dados computados, né? Então, tem processos inexistentes, tem aquela planilha na gaveta, né? Tem aquele processo manual, ou às vezes não tem nada mesmo. Então, e tudo isso vai impossibilitando a construção dos indicadores. Então, isso é uma coisa que a gente pega lá na implantação, que né, vem um pedido, uma solicitação que quer um indicador, quer um painel, porém, chega lá na hora de fazer, não tem os dados. Então, o que acontece? Então, primeiro, né, a instituição precisa melhorar os processos, né, para depois seguir com a construção dos indicadores. Para você ali, você que participou da implantação, né, nós trabalhamos lá na implantação, o que refletiu, qual que foram os impactos, né, que refletiram lá no faturamento para vocês nesse momento aí é, dessa passagem, dessa implantação ali com o Inô? Oi, Marcelo, tá mudo o teu microfone. Acho que agora mutou. Ativa por gentileza o microfone novamente e verifica se tem alguma outro microfone. Olá, Gisele. Voltou. Voltou? Voltou. Uhum. Tá bom. Isso, absolutamente nada. Tá, voltou. Oi, Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Josi, seu Lobato, seu Muricy. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, conversando, de contribuir um pouco com o evento do momento, né? Sobre mim, né? Eu trabalho aqui na TI já tem quase 15 anos, né? Um pouco mais de 3 anos eu estou na coordenação aqui da área. A minha formação vem técnica, né? Passou aí pela parte do TI, sistemas de informação, técnica de informática, eletrônica, passei também pela automação industrial. Então, entrei no universo hospitalar e já fui obrigado a buscar uma graduação em processos, também uma graduação em gestão hospitalar e um MBA também em gestão por processos. Tudo isso para poder alinhar a gestão, né, as necessidades da gestão do hospital
com as opções que a tecnologia pode oferecer, né, dentro dos negócios hospitalares, né. Sobre a implantação foi tranquila. A gente começou com uma POC, né? Foi muito rápido, foi coisa de 2 dias no máximo, entre montar o servidor, uma máquina virtual e colocar para rodar. E na mesma semana começou toda a correria, né? Porque os números já começaram a aparecer, né? E aí vem o susto, porque tu tá ali acostumado com as informações que são coletadas manualmente, busca planilha, busca relatório de gaveta, coloca no Excel. Nesse meio tempo já mudou alguma coisa, já teve um atendimento que foi corrigido, um convênio que foi alterado. Então, quando passava lá 3, 4 dias compilando aquelas informações em Excel, aparecia de repente uma novidade, né? E quando a gente começou a puxar os indicadores que já vieram prontos, né, na POC, já veio o susto, tá, mas da onde que veio essa informação que isso aí está certo, isso aí realmente é verdade, né? Aí, passada essa etapa, vem a etapa da aceitação. Daí, não, a gente tem que aceitar mesmo que as informações que estávamos coletando, elas não eram 100% fiéis, né? E aí vem o despertar para começar a trabalhar processos. Aí começa a mexer, processo pontual, verifica que tal número lá, por exemplo, no atendimento da porta de urgência não está correto, aquele lead time para chegar a documentação até o faturamento está muito alto. Aí tu começa a gerar provocações, né, nos setores, junto aos coordenadores e às equipes que trabalham, e tu encontra onde está batendo a informação e aonde que a coisa não está muito correta. Aí, então, tu entra lá naquele ponto do processo e começa a fazer as correções. Nosso lead time de faturamento estava na casa de 30 dias. Nós conseguimos baixar para menos de 10. Então, é uma resposta muito ágil, né? Abrir o dashboard. Marcelo, desculpe eu te interromper. Algumas pessoas estão pedindo para você aumentar o som do seu microfone aí no grupo. Aumentar o som do microfone, seu município. Vamos ver se melhorou agora. Melhorou, falando um pouquinho perto, melhorou, né? Melhorou, né? Tem que esticar o pescoço um pouquinho aqui. Só falar um pouquinho mais alto, mais próximo, por favor. Então, tá bom. Olha, obrigado. Obrigado por avisar. Então, a gente conseguiu baixar o lead time, assim, no decorrer de... A gente está um pouco mais de 1 ano usando o Inno, né? E dá para dizer que no primeiro mês a gente já conseguiu montar uma estratégia de ação, vários planos de ação para conseguir combater esses problemas pontuais que estavam acontecendo nos setores e transformar isso em resultado, né? O nosso tempo de atendimento na porta de urgência e emergência estava chegando na casa das 10 horas, o tempo total que o paciente ficava aguardando. E nós não tínhamos como medir essa informação. Depois que a gente conseguiu medir essa informação, hoje o tempo de espera total do paciente não passa de 2 horas. Porque a meta é 2 horas, ele não chega a passar, chega a 1h40, 1h30, o paciente já teve todos os atendimentos, né? E uma coisa muito bacana que a gente conseguiu fazer, porque uma vez que tu tem o dado puro, e tu pode trabalhar esse dado, tu consegue saber aonde precisa aplicar uma tecnologia para reverter um problema ou melhorar uma situação. Então, nós conseguimos fazer a jornada do paciente, né, dentro das unidades de atendimento ao paciente externo, né, tanto o SUS quanto convênios particular. A enfermagem tem um painel que fica acompanhando a jornada do paciente. Então, ele saiu do consultório médico e houve um pedido de medicação. A enfermagem já sabe que tem um pedido de medicação que eles precisam administrar. Também já sabem
que existe uma solicitação de diagnóstico por imagem, ou precisa coletar a amostra para encaminhar para o laboratório, né? E já conseguem saber também que o paciente já foi atendido lá no CDI, já foi atendido no laboratório, né, que está pendente apenas o resultado. Aí descobrem também que chegou o resultado, né? E o médico, da mesma forma, dentro do seu consultório, ele recebe o aviso sonoro lá de que o paciente teve evolução, né? Então, isso também agilizou em muito, né, toda essa parte de controle, principalmente para o faturamento, porque daí não falta uma checagem quando chega a conta lá no faturamento, não falta uma anotação, não falta uma evolução, então fica tudo monitorado em tempo real pelo próprio usuário que está fazendo o atendimento, né? E também os controles de leito, né? Os painéis de leito, com reserva de leito, a gente chega a fazer a reserva de leito para uma cirurgia para determinado médico e não está no painel, né, no quadro escrito à mão, ou mesmo que esteja no quadro escrito à mão, alguém vai lá, apaga, muda para outro médico, né? Então agora dessa forma não há como, né? Fica tudo automatizado, tudo rastreado. Quando temos ali uma reserva de leito, aquele leito está lá sinalizado, se não for aquele paciente que foi reservado, ele não entra. Então isso aí agilizou muito toda a parte de atendimento, né? RH também a gente conseguiu desenvolver um dashboard para head count, né, que dá para saber exatamente qual área e qual vaga que tá aberta, que está, né, tá em processo de seleção do funcionário, se já está o funcionário contratado, se ele está de férias, então os gestores de área conseguem saber exatamente como é que está o time inteiro, né, dos setores, né? Então, quantas pessoas estão de férias, se tem alguém de atestado, se tem alguém afastado, tudo isso a gente consegue também monitorar em tempo real. E assim, depois da implantação, a gente descobriu que isso aí não acaba nunca, né? Só vem mais ideias e não acaba, não tem fim, né? É uma implantação eterna, né? Eu costumo dizer que a POC é a implantação, depois já é o uso. Depois tu já está usando, tu já está desenvolvendo, já está criando, já está tomando decisões e encaminhando resultados, né? Tivemos um crescimento muito grande com isso, a ponto de que hoje nosso hospital está seguindo por uma tratativa 100% sem papel, né? Graças aos recursos aí que a gente conseguiu extrair as informações do BI, do novo, né? Hoje nós estamos aí já com a parte de urgência, emergência e pronto atendimento ambulatorial sem impressões. O paciente faz todas as suas. O paciente recebe um tablet, ele faz a assinatura dos seus documentos no tablet, tudo é embarcado digitalmente, tudo monitorado de forma online, tudo monitorado pelo BI, né? E já estamos subindo para os setores, a UTI já está indo para lá também, né? Essa semana eu acredito que a gente já termina a maternidade, então só trouxe resultados positivos até agora, né? Ter a informação em mãos foi a melhor coisa que aconteceu. Eu também sou um entusiasta, assim como a Josiane, né, da questão de BI, porque mexe com processos, a gente gosta de processos, então conseguir encontrar aquele probleminha escondido que tu não conseguia ver de jeito nenhum porque via planilha de Excel, tu jamais ia encontrar. Por mais bonito que seja o gráfico na planilha de Excel, se não tiver uma forma de levantar a informação do banco de dados e trazer a realidade, tu não consegue desvendar aquele mistério, né? Então, é assim, né? Ele te provoca, né? O INO, a parte de BI, o Analytics, ele te provoca a buscar uma solução pontual num projeto, num processo, né? Ou através mesmo de um planejamento estratégico, que também é o nosso caso que a gente vem trabalhando, ou se tu quiser um pouco mais de emoção, vai direto na regra do negócio. Aí tu levanta a poeira e descobre tudo que tem para fazer, né? É muito bacana. Isso aí, velho.
Obrigada, Marcelo. É a realidade, né? Nada melhor do que trazer o pessoal né, que coloca a mão na massa aí para falar um pouquinho para a gente. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta ao próprio Marcelo, que nós que vivenciamos em vários locais, o INOU, ele puxou um assunto muito interessante. E o Erasmo lá atrás também tinha colocado isso. Quando você tem um RP e os dados saem exclusivamente daquele RP, não vai pegar outros sistemas que rodam nas empresas. Não é? Por exemplo, o sistema de RH, ele nunca está dentro do TASI nem dentro do MV. Eu gostaria que o próprio Marcelo me falasse um pouco de sistemas paralelos que nós rodamos na empresa, como departamento pessoal, RH, às vezes a própria contabilidade que nos possibilita. E a menina aí também faz uma pergunta sobre a avaliação do cliente a nível de qualidade, né? Os NPS. Eu gostaria que vocês respondessem justamente essa multiplicidade de buscar relatório nos diversos RPs que nós rodamos na área de saúde. Nunca é um só. RH é um, contabilidade às vezes é outro, a avaliação do cliente é outra, e eu gostaria que o próprio Marcelo respondesse e depois aí vocês do INOU reforçassem. Joia, senhor Muricy, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Quanto ao NPS, nós também somos clientes da B3, né, que a B3 também é apoiadora desse evento, né? Então nós já temos ali a parte desse controle ali, já está no dashboard da B3 com a equipe da qualidade do hospital, né? A dona Luana, que está assistindo a gente aqui, ela que controla tudo isso e faz todo o acompanhamento da qualidade, do retorno para o nosso cliente, né? E quanto à diversidade do banco de dados, para o senhor ter uma ideia, a gente hoje trabalha Oracle como principal, nós temos alguma coisa em Postgres, um sistema antigo que a gente puxa informação, MySQL, de um recurso que a gente trabalha a parte de gestão de processos, que a gente faz a construção da automação do processo, né? A gente busca no MySQL e tem o famoso Excel também. Então, posso dizer que em várias situações, esses três modais de banco de dados se encontram e trabalham oferecendo comparativos de informação ao mesmo tempo. E aí o senhor pode ficar até curioso, tá? Mas como é que eles conseguiram fazer isso em menos de um ano? Nós temos a consultoria, o nome lá Consultoria recorrente? recorrente, obrigado. Nós temos a consultoria recorrente com a Winou e a galera do nada aparece uma solução. Então, é bastante fácil. A gente só joga o problema para eles e esse problema, de repente, vira uma solução. A gente coloca a necessidade, qual a tabela, qual a planilha, qual a razão que nós queremos chegar. E se nós não damos conta de fazer aqui, a consultoria recorrente entra em campo e resolve. E também tem a dona Josiane lá, Sofiati, que fica dando palpite para a gente no chat. Ajuda bastante. Ah, bem lembrado, tem a nossa comunidade, né? A gente tem uma comunidade no Telegram, fica aqui já o convite a todos que estão na audiência. No nosso site tem o link, depois eu posso deixar aqui o link convite também para todos. E é como o Marcelo falou, tem alguma curiosidade, alguma necessidade, às vezes uma pequena troca de ideias é como uma faísca para uma explosão, né? Então, às vezes, um inspira o outro ali, dá um insight, é bem produtivo e a gente está aí para se ajudar. É muito bacana até, deixa eu aproveitar, essa comunidade no Telegram acaba até superando a questão de suporte.
Se for para olhar assim, quantas vezes eu precisei solicitar o suporte, não sei, mais de ano e meio que está usando, acho que não dá os dedos de uma mão. Realmente eu não preciso de suporte. A gente entra no Telegram e conversa com o pessoal ali e vai trocando experiências com os demais hospitais, clínicas e tudo mais que eu não tenho, e de repente a solução aparece. Às vezes a gente até leva com uma reunião privada e ali a ideia amadurece e acontece. Muito legal essa iniciativa do Telegram, muito bacana mesmo. Que bacana, esse é o intuito mesmo. A ferramenta, como ela foi criada para ser bem intuitiva, na parte técnica em especial, né? Porque o que acontece? Não tem muito segredo. A gente, no início da WeKnow, tínhamos poucos profissionais, como vocês sabem, né? Para lidar com esse tipo de tecnologia, a gente não consegue pegar profissional e capacitar algum profissional do zero e capacitar rapidamente. Então, são realmente ponta de linha e muito orgulho para todos nós, de ponta a ponta aqui na WeKnow. E então, com isso, era uma forma de inteligência da WeKnow tornar os clientes mais independentes e uma ferramenta intuitiva, tanto para quem cria indicadores, tecnicamente, seja da WeKnow, seja da ponta cliente, e também de uma forma de não gerar muito suporte. Então, foi a nossa forma de inteligência do nosso negócio, que para ser sustentável e vem dando muito resultado. Então, é como o Marcelo falou, a gente, lógico, né, a comunidade não é necessariamente no intuito ali de ser, não é uma comunidade de suportes, porém, é uma comunidade que se apoia e reduz muitos suportes, porque com uma ideia, ainda mais com o nosso público, que com certeza é bem alto nível, né, um alto padrão ali, você falou uma diquinha, já resolveu tudo. Então, já flexibilizou, não precisa aquela burocratização de todo um processo para criar um suporte por uma dúvida que rapidamente era resolvida. E isso já começa a reverberar economia de tempo também, né, para os nossos clientes. Fico muito feliz ouvindo isso. Queria só aproveitar, senhor Muricy, aproveitar uma deixa que o Marcelo falou sobre o sistema. Você falou ali, né, Marcelo, que tem Oracle, Fire, Postgre, tem outros sistemas também, né? É muito interessante isso, Marcelo. Me fez lembrar o quanto que os nossos clientes, por exemplo, eu acabei de trocar o sistema, então eu vou só enxergar os novos dados desse novo sistema. Não, o Inon não tem limite para o tanto de conexões que você pode ter. Então, pode ter do sistema legado, né, anterior ao que você está usando nesse momento, e você não perde a história dos dados, porque em todos os sistemas vão ter a tabela de atendimento, tabelas relacionadas a faturamento, a farmácia, enfim, todas as regras de negócio. Os nomes mudam? Mudam. Só que com o Inon a gente consegue nivelar e deixar todo mundo, ainda que fabricantes diferentes, deixar no mesmo nível de granularidade, né, do grão da informação, e o usuário consumidor na ponta, o gestor, ele não sente se aquele dado está sendo do sistema anterior ou do novo, se é de um sistema em paralelo de RH, enfim, é muito bacana essa experiência, o passar despercebido para quem não precisa entender esse techniquez, né? Um conforto a mais, uma eliminação de um ruído, assim. Eu vejo isso bem positivamente, e que dá esses sorrisos aí que a gente gosta tanto. Ótimo, obrigada. Todos, Marcelo, Lobato, pela participação, a Gisele, Josi. Josi, acho que a gente pode ir para as perguntas, né? Tem perguntas do Erasmo, tem pergunta de um hospital que eu esqueci o nome, e tem mais uma no chat da Ruth. Mas a do Erasmo eu já passei para você, Beleza. duas, Eu- passei três, né? Uma você já tinha respondido, são duas. Isso. E Na tem verdade, mais os meus uma. colegas de fábrica foram bem assessorados, porque simplesmente o Márcio Bife, que é o nosso diretor de O Márcio produto, respondeu algumas coisas, eu vi respondeu também. algumas. Se ele respondeu, vocês estão com a melhor resposta possível, tá, gente? Sintam-se muito lisonjeados. Obrigada, Márcio, por ter dado esse apoio. Só um complemento quanto à segunda pergunta que o Erasmo fez, que você me passou ali, tá? Então, a segunda pergunta era assim: vejo que ainda um dos maiores problemas para fazer funcionar muito bem o BI nos hospitais é a falta de segurança do banco de dados. Já observei vários hospitais de todo o país que essa ocorrência
está demorando para ser resolvida. Dados errados, falhas humanas, digitação manual, desencadeia essa falta de segurança. Quais ações deverão ser implantadas para solucionar essas falhas? Muito boas as observações que o Márcio já colocou, só queria ressaltar mais 2 pontos na minha opinião, do que eu venho vendo, estudando. Primeiro ponto, assim, até ontem eu estou ainda num curso, são 2 noites, me atualizando sobre indicadores da saúde, e é uma professora auditora, Unimed, falando sobre, e ela levantou um ponto que vem super cabe aqui nessa questão. Primeiro, a gente ter noção da realidade, não querer se esconder da realidade. Então, por exemplo, tem um problema, não adianta eu, gestora, fazer que eu não estou enxergando esse problema. Não, não, não. Encare o problema, lógico. Não faça desse bicho, né, um bichão gigante. Desmembre ele em pontos factíveis, né, palpáveis. E você vai desconstruindo esse bichão aí, né, no popular, e ele não vira esse monstro gigante mais. Mas a primeira coisa que é muito difícil é, tipo, olhar os nossos próprios problemas da gente mesmo, né? Se enxergar com realidade, com sinceridade, e a partir disso, beleza, tenho esse cenário, legal, vamos mudar. Primeiro ponto é ter essa identidade, né? E isso jogando para dentro da prática nos setores, então, coisas que eu vejo. Para economia, né, não acontece, não deveria acontecer isso com o Inou, e a gente, da parte da fábrica, faz de tudo para lutar contra isso. Para economizar licença, vou distribuir um monte de gente usando o mesmo usuário. Gente, não façam isso em nome da LGPD, em nome de tudo que é mais sagrado. Brincadeiras à parte, gente, não é necessário. Não é por falta de flexibilidade, de conversa com o CS, né, com a nossa fábrica, para que vocês tenham isso da melhor forma e de forma segura. Lógico, né, existe um custo para tudo acontecer, mas eu tenho certeza que vai se encontrar um ponto de equilíbrio entre as pontas, né? O importante é que vocês tenham a consciência, às vezes, do quão caro fica você distribuir senhas, né? Esse é o primeiro ponto, e que pode acontecer com qualquer instituição, e que é um inimigo silencioso e que a gente precisa, enquanto instituições de saúde, encarar com muita sinceridade, né? Então, não pensem que é uma economia, em economizar a licença, porque ela, pelo menos, né, da parte da Winou, não é cara. Existe até a possibilidade de licenças ilimitadas com o Winou, que é um tipo já de política, a ponto de, são instituições que têm muitos usuários, é gigante, ficaria insustentável ou muito pesado ter esse investimento em licenças. Já não concordo nesse insustentável, porque a economia é absurda, né? Mas o Inou, ele chega num valor ali, num teto limite de cobrança para usuários. Então, no máximo, você vai chegar nesse da nossa política ali dos limitados. E ainda assim, conversem com o nosso comercial, né, no caso, se você é um interessado em ter um Inou, e caso, em já sendo o Inou, nosso CS está aí a postos para ver o seu cenário e te ajudar no que for possível, diante do que o Inou pode ajudar. Cabem as responsabilidades da própria empresa, né? Não tem para onde correr. Então, olhar com sinceridade para si mesmo, para o seu cenário, e arregaçar as mangas, né? Mas esse ponto ali de distribuir senha, gente, não dá. 2024, planejamento estratégico de todo mundo, cada um com a sua senha, boas políticas se resguardando aí, porque não dá para brincar, né? É o petróleo líquido, a informação é o petróleo líquido, né? Vai se disseminando, e, se bem produtivo, é maravilhoso, porém, quando alguma coisa sensível, isso pode ser um gasto enorme, e não adianta a gente estar aqui reunido para fomentar um monte de faturamento, se Deus quiser, um melhor cenário para 2024, e aumenta faturamento, mas aumenta custo, processos judiciais, e vazamento de dados, né? Não dá. Então, respondendo ali, né, quais ações deveriam ser implantadas para solucionar essas falhas?
Eu acho que partindo desse fiozinho, puxando isso, começam a vir várias ações bem interessantes. A terceira pergunta do Erasmo também, bem importante. Qual a maior meta de eficiência junto aos clientes no faturamento das contas hospitalares? Por exemplo, faturado 85% das contas no mês, 90%, ou consegue perto do 100%? A resposta, Erasmo, não tem resposta. O que acontece? Tudo vai, né, do que eu percebo dos nossos clientes, tudo vai depender do perfil do cliente, qual segmento ele atua, porque o que acontece? Se você estipula que é 100%, mas você depende de outros órgãos, de repente públicos, que estão com menos funcionários, que estão dependendo, ou não, eu sou uma instituição particular, eu consigo dar um timing ali, um ritmo, uma forma de incentivo, alguma coisa nesse sentido, né, para fomentar melhor entre as minhas equipes. Então, percebe que cada personalidade de instituição vai conseguir tracionar com suas particularidades, né? A nossa ideia, pelo menos aqui tecnologicamente falando, a gente não diferencia a nossa tecnologia, se você atende SUS, se você é particular, convênios, enfim, filantropia ou 100% público. Da nossa parte, é a mesma tecnologia atendendo a todos e ajudando essa roda a girar da melhor forma possível. Caso tenha alguma perguntinha ainda, vocês vão me avisando aí. Tem mais uma pergunta que eu achei bem interessante também sobre o case que eu passei da prateleira de faturamento. A pessoa diz aqui que gostaria de entender a melhor forma do gerenciamento para esse resultado. Ali, se vocês entrarem em contato conosco, seja já sendo cliente, me chama no LinkedIn ali, já a gente vai trocando uma ideia por Skype, por WhatsApp, eu mando um pouquinho mais de detalhe, e não sendo cliente, entra no nosso site, tem um ícone de WhatsApp e a gente agenda para conversar melhor com vocês sobre isso na realidade de vocês, tá? Mas o que ficou bem pequenininho na imagem, não deu para ver, é que ele fala ali, por exemplo, na prateleira, ele segmenta por contas paradas, ele fala prateleira para fazer uma realidade, né, da forma com que ele implantou lá, mas podemos resumir no nome geral que é contas paradas, contas represadas, que já tiveram alta e por algum motivo, X motivos, não evoluíram, né? Então, ele segmenta ali para a realidade dele, filantropia. SUS, quantos dias ficou paradas contas do tipo SUS, contas particulares, em média, quantos dias, e uma coisa que eu não, né, estava pequena no print, mas eu destaquei aqui, para SUS estava 20 dias e para particular estava 9 dias. Percebam, então, juntando com a pergunta do outro colega, é a mesma ferramenta tecnológica, é a mesma equipe de TI e é a mesma equipe de faturamento. Então, a gente não tem como tornar padrão, lógico, todo mundo trabalha para que isso aconteça e se uniformize nessa informação. Mas existem as peculiaridades por tipo de contrato, convênio, né, situações que impedem que seja todo mundo no mesmo grau de dias ali, que a conta fechou rapidamente. O Marcelo também comentou alguns números dele ali, que eu achei bem interessantes, do quanto que as contas se agilizaram e não ficaram mais paradas, né, Marcelo? Teve um retorno desse investimento nesse sentido também. Então, para esse gerenciamento de contas paradas, seus status, também tinha um gráfico ali falando dos status, dos tipos de convênio. De repente, para a realidade de cada um que está nos assistindo aqui, tem outras peculiaridades que tem interesse em abrir mais abas no seu dashboard, novos detalhamentos. E é por isso que é bacana, né, que o Inou dá essa flexibilidade. Não, até respondendo uma outra pergunta que o Márcio respondeu, mas enfatizando, não são templates fixados que dependam da fábrica ou Inou. Então, aproveitem, né, que tem essa facilidade de templates que já ajudam um primeiro passo e depois personalizem e ampliem o escopo. E assim como os nossos clientes fazem, me deixam bem doidinha, que eu fico vendo os novos modelos e digo, gente, o que aconteceu? Quem que fez isso? Que sistema é esse? É uma nova realidade, né? Quando a gente vai ver, porque cada um tem o seu mundo, né? E o bacana é ter uma ferramenta que... Josiane, nós só temos praticamente 6 minutos
Aí, só para não deixar no vácuo Ruth Brito, que está Tem aí mais com uma com a perguntinha? gente há muito São duas tempo, perguntas ela dela. perguntou o que fazer quando o topo e os médios, o topo da empresa e os médicos são resistentes. Agora você só vai ter 2 minutinhos para responder essa pergunta. Ruth, quando há resistência, comecem por microprocessos, mostrando pequenos retornos de investimento e outra, né? Mostrar que a informação não é um bicho-papão, que com informação as coisas se edificam, né? Não é uma caça às bruxas, são processos que precisam ser remodelados. Eu acho que isso responde tudo. Talvez às vezes há uma resistência com medo de, será que eu sou um mau gestor? Não, é o contrário. Processos envolvem pessoas, vai mudar. A questão é resolver os processos. Não existe uma caça a pessoas específicas, a culpados, né? É juntar, pegar os dados para mudar essa realidade. A outra pergunta de Erasmo, era isso? Não, já foi, Já foi? já Legal. foram, todas as perguntas já foram respondidas. Que bom. Agradeço Josiane, Gisele, Marcela Lobato mais uma vez. Nossa, tem um monte de elogios aqui para vocês. É um assunto bem interessante, dá para a gente ficar aqui até a noite falando, né? Mas Sandra, infelizmente deixa eu dar uma notícia aqui, que eu estou conversando com o pessoal do Inou aqui paralelamente, que eles é, tinham prometido, e vão ver o percentual, amanhã nós anunciaremos, que as pessoas que participaram do 4º Congresso Brasileiro de Faturamento, adquirindo o Inou ou por uma indicação da Muricy Consultoria, vão ter um abatimento. Amanhã vão me responder de quanto será o abatimento, tá, Josiane? Assim, só para aproveitar e dar uma notícia boa dentro do Congresso, que nós estamos buscando um desconto para aqueles que participaram do evento. Obrigado, e está com você a palavra, Sandra. pessoal, obrigado mais uma vez. Agradecer de novo aí, né, os nossos patrocinadores, B3, We Know, os apoiadores também, Sebrae, SBAL, FENAES, Legal Saúde e os médicos protagonistas. Vou dar mais um recadinho para vocês. Todo o conteúdo do congresso estará disponível no site muriciconsultoria.com.br e no YouTube também, tá? Após 24 horas. Também a gente tem as edições passadas, tá tudo lá no site do Muricy. Também temos o Instagram, tá? Se vocês puderem lá dar uma seguidinha, uma curtinha no conteúdo, a gente agradece. Também é Muricy Consultoria. A gente agora espera vocês nos próximos dias, né? Tem conteúdo ainda. Amanhã, até sexta-feira, tem conteúdo aí de bastante sobre faturamento. Amanhã a gente vai ter o faturamento em busca da modernidade. E à tarde teremos auditoria, tecnologia e segurança. Aguardamos vocês todos amanhã. Obrigada mais uma vez, viu, pessoal do Inou aí. Foi excelente. Que bacana, muito obrigada a todos. O tempo de vocês é tão precioso. É uma honra estar com vocês e nossos contatos, nossos nomes estão aqui, LinkedIn, site da Uinou, estamos à disposição de todos, sem exceção. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigada, pessoal. Obrigada. Até mais. Obrigado, Até parabéns, mais. meninas e meninos. Tchau, tchau. Tá certo.